Olha, foi uma promessa de campanha na última eleição da OAB no Rio Grande do Norte. Uma central de prerrogativas para os advogados. Pois é, a central de prerrogativas da OAB do Rio Grande do Norte já está funcionando. E marca uma das primeiras ações da gestão Aldo Medeiros. Doutor Aldo é o nosso convidado hoje aqui. Boa tarde, doutor Aldo. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os telespectadores. Já pode dizer que uma das promessas foi cumprida, né? É, a principal. Né? Nós temos algumas metas a serem cumpridas, mas eu acho que a principal era de estabelecer uma estrutura profissionalizada de defesa das prerrogativas. Nós, nesse mês de abril, contratamos 5 advogados para, em caráter rotativo, estar em plantão permanente à disposição de defesa das prerrogativas nos momentos em que os advogados sentirem necessidade da presença da OAB. Porque a defesa da prerrogativa, primeiro, é o próprio advogado quem faz, né? Ele sabe do que o seu cliente tem direito em relação à sua atuação como advogado e em sentir necessidade de um apoio da OAB, ele pode entrar em contato com a central, tem o telefone divulgado, né? Tem o site da OAB e nós temos agora uma estrutura profissionalizada, que era uma coisa que nós reclamávamos há muitos anos, que o trabalho de assistência era um trabalho voluntário e os advogados, às vezes, que eram chamados e que estavam na escala, tinham algum compromisso profissional, uma audiência, uma coisa, e agora não. A coisa ficava solta, né? Solta, exatamente. Agora nós temos uma equipe treinada para fazer esse trabalho. Está nos primeiros dias, mas começou a funcionar agora em abril. Além do telefone, tem o WhatsApp também, né? Está funcionando também com as tecnologias. As tecnologias, né? Atuais. Os advogados, eles usam muito tecnologia no seu dia a dia, a começar da digitalização dos processos nos tribunais, e não poderia ser diferente. Até porque uma outra meta nossa é de modernizar a OAB, que a OAB, apesar de ser uma entidade extremamente viva, ela é muito burocratizada. Então, nós já conseguimos, por exemplo, agilizar a entrega das carteiras para que os advogados possam fazer o seu juramento, os novos advogados, num espaço curto. Estamos toda sexta-feira recebendo novos advogados com seu compromisso prestado, numa solenidade que é simples, mas é uma solenidade bem emocionante, é uma solenidade marcante para os novos advogados. E, para você ter ideia de como a profissão é procurada, nós em 4 meses já entregamos 360 carteiras a novos advogados aqui no Rio Grande do Norte. Então, são pessoas que tiveram o sacrifício de fazer o exame de ordem e tal, foram aprovados, e não tinha sentido ficar esperando para só daqui a 30 dias, a 60 dias, entregar as carteiras. Nós agilizamos, faz parte da nossa meta de modernizar as coisas da OAB. Doutor Aldo, alguns telespectadores podem estar pensando, mas peraí, minha profissão é outra, o que é que eu tenho a ver com a central prerrogativas dos advogados? Mas, no final desse processo, quem é beneficiado é o cliente o de cidadão. Todas as profissões, exatamente, né? Cidadão, né? Exatamente. O advogado, ele nunca fala em nome próprio, né? O advogado fala em nome de terceiros, em defesa da honra, do patrimônio e da liberdade das pessoas. Então, no momento em que se estabelece uma estrutura para defender a prerrogativa deste trabalho, o beneficiado é o cidadão que se sentiu ultrajado em algum direito e contratou um advogado. Aí eu lhe pergunto, em quais situações, só para exemplificar para o nosso telespectador, as prerrogativas dos advogados são desrespeitadas, vamos usar esse termo? Normalmente, quando é negado acesso ao advogado de alguma informação referente ao processo em que o cliente está sendo atendido. Isso às vezes, numa delegacia? Não, no fórum, pode ser no fórum, isso acontece muito no fórum. Às vezes não é dado direito de palavra a um advogado numa audiência que ele tinha o direito de falar. Às vezes não é dado acesso do advogado a um cliente seu que esteja preso num presídio. Nós temos bastante problema nesse sentido, mas eu também tenho que registrar que está havendo um diálogo muito efetivo com tanto os tribunais como com a administração dos presídios estaduais, que nós estamos realmente tentando estabelecer uns protocolos de trabalho que evitem a repetição desses incidentes. De qualquer maneira, a estrutura está montada para defender aquilo que tem que ser
defendido, mas o diálogo está sendo muito proveitoso. O senhor falou em tecnologia e prometeu na campanha, eu lembro que eu fiz não só entrevistas, mas cheguei a reunir os principais candidatos antes da eleição. O senhor falou em abrir mais as reuniões da OAB, torná-las mais transparentes, inclusive transmitindo-as pela internet. Isso já está acontecendo? Está sendo providenciado. Nós já fizemos alguns testes, algumas experiências, mas não está ainda adequada a estrutura. Nós tivemos uma dificuldade financeira e orçamentária nesse início de ano, que não estava previsto, o orçamento havia sido repetido, então nós imaginávamos que por manter os mesmos valores nós teríamos facilidade em cumpri-lo, mas aconteceram algumas dificuldades financeiras, o Conselho Federal mudou a política também, o novo diretor tesoureiro, ele tem uma gestão extremamente austera e isso fez com que a gente tivesse algumas dificuldades materiais. Mas, indiscutivelmente, ou com a ajuda do Conselho Federal ou sem a ajuda do Conselho Federal, as prioridades de ação da gestão que foram anunciadas serão cumpridas. Se tivermos que cortar, cortaremos em outras áreas. Mas as prioridades, entre elas, transparência com transmissão das sessões do Conselho pelas vias das redes sociais, as vias modernas que se usam na tecnologia. Um portal de transparência, ele será ampliado para ter o padrão que o Tribunal de Contas da União cobra dos órgãos públicos, embora a OAB não tenha nem um centavo de valor público. Toda a receita da OAB vem dos próprios advogados. Suas taxas, contribuições... Anuidade. Exatamente. As taxas eventualmente pagas, algum ganho, alguma sobra de um evento ou outro que quase sempre palestras, cursos que às vezes são oferecidos. Né? Mas não tem recurso público. Mas mesmo assim, nós vamos estabelecer as regras do portal de transparência que o Tribunal de Contas da União cobra dos órgãos públicos, para poder os advogados e a sociedade ter todas as informações possíveis da OAB. Doutor Aldo, agora vamos falar sobre liberdade de expressão, está muito em voga hoje, depois que o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, abriu um inquérito, inclusive sem consultar os pares, sem encaminhar esse pedido para a Procuradoria-Geral da República. Isso tem causado muita polêmica, porque no correr desse inquérito houve até censura a um site e também a um jornal. A OAB emitiu nota sobre isso, né? Foi, a OAB emitiu uma nota, tanto do Conselho Federal como do Colégio de Presidentes Estaduais, que eu faço parte, e eu havia, um pouco antes, dado uma entrevista a um órgão local, onde deixava bem claro que nós, da OAB do Rio Grande do Norte, somos absolutamente defensores da liberdade de imprensa, sem restrições. Nós achamos que a liberdade de imprensa é imprescindível para a ordem democrática. Se alguém se sentir ferido, tem os mecanismos próprios para buscar reparação, mas nós não podemos, em hipótese nenhuma, impedir que uma informação circule através de mecanismos de censura. Estaríamos retroagindo a um período que não nos deixa saudades. A gente, há pouco, estava falando na prerrogativa do advogado. Essa é uma prerrogativa do jornalista, dos veículos de comunicação e o direito do cidadão, o direito do cidadão em ser bem informado. A informação tendo relevância, é obrigação do jornalista de torná-la público para que a sociedade tome conhecimento da realidade. O presidente do STF, Dias Toffoli, e também o ministro relator dessa matéria, que é o Alexandre Moraes, argumentam que a medida foi necessária para combater a fake news. É por aí? Fake news é uma praga moderna, né? Eu mesmo fui vítima de fake news na campanha, um determinado interesse que começou a jogar informações falsas nas madrugadas através de mecanismos tecnológicos. Mas isso não justifica de que, em razão disso, se vá censurar, até porque estava se censurando um órgão de imprensa, não estava se censurando uma fonte anônima, uma medida assim de direito digital. E a partir de uma informação inventada, por exemplo, não. Era uma partir de uma a informação essa informação já havia circulado de forma sem muito destaque no passado, né?
E agora foi repetido e gerou essa indignação do ministro, que acabou com a medida que ele, em muito boa hora, reconheceu que era imprópria. No caso da censura, houve um recuo do ministro Alexandre Moraes. Alexandre Moraes, foi. Que, assim, surpreendeu ao mundo jurídico essa atitude do ministro Alexandre, porque o ministro Alexandre tem uma cultura jurídica muito consolidada, ele é autor de livros extremamente... ele é muito conceituado na academia. Muito, né? E as pessoas não entenderam. Talvez tenha sido uma coisa um pouco emocional. E de política interna do próprio tribunal. Do próprio tribunal, né? Agora, muita gente também estranhou, muita gente do meio jurídico, que esse inquérito fosse aberto pela presidência do STF, num processo de que iria investigar, julgar e punir, sentenciar. Quer dizer, como é que o senhor avalia inclusive, de respeito a algumas prerrogativas de outras instituições? Há uma invasão de competência, indiscutivelmente. De certa forma, eu sou um pouco crítico do modus operandi do Ministério Público em algumas situações que envolvem questões políticas e de combate à corrupção. Sou absolutamente favorável à Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato prestou inestimável serviço ao país. Mas há uns excessos. Agora, o fato de haver alguns excessos no agir do Ministério Público não tira dele a competência de investigar e acusar. Essa competência é do Ministério Público. Isso é constitucional, está na lei. É constitucional. O tribunal se sentiu atingido, ele deveria ter oficiado para que o Ministério Público fizesse o pedido de abertura do inquérito e investigasse. E depois apresentar a denúncia para eventual julgamento. Né? Porque da forma como foi feita, o próprio tribunal vai investigar, acusar e julgar. Aquela história que popularmente se fala, chutar o pênalti e correr para... Não, é impossível. Muita gente estranhou e houve uma forte reação. Foi. Inclusive, há até uma expectativa de recuo no próprio inquérito, né? Exatamente. E parece que não vai haver, há um entendimento aí de encaminhar o resultado para a Procuradoria, né? Algum conserto eles terão que fazer, porque está muito consolidado a ideia de que isso foi um equívoco, que não há como o próprio tribunal investigar e julgar. Se diz, mas o próprio STF é quem interpreta o regimento do STF. Mas já está muito consolidado, inclusive o ex-ministro Aires de Brito, que é uma das pessoas mais sensatas que nós temos no momento, ele fez uma análise, ele é muito ligado aos próprios ministros, saiu de lá há pouco tempo. Carlos Aires, né? Carlos Aires de Brito. E ele fez uma análise muito sensata, mostrando que isso não pode prevalecer, terá que se arranjar alguma forma de conserto. Até que ponto esse episódio enfraquece a instituição, o STF, no momento em que a gente vê setores da política tentando enfraquecer as instituições? A gente corre algum risco, a democracia, diante de um episódio como esse? Eu acho que sim, nós não podemos, por conta do comportamento de 1, 2, 3 ou 4 ministros, queremos acabar com o STF, como existe um movimento radical aí, e hoje nós estamos vivendo uma sociedade muito radicalizada e nós corremos alguns riscos em função disso. É verdade que tem uma contribuição de alguns ministros, né? Nós vemos ministros que não alegam suspeição em julgar um caso de um ex-parceiro, de um ex-empregado ou de um ex-empregador, de ministros que dão entrevistas sobre processos que ainda vão ser submetidos ao seu crivo. Isso enfraquece o STF por um ato deles próprios, mas não quer dizer que em função disso o STF todo não tenha valia e não seja indispensável para a ordem democrática prevalecer. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do presidente da OAB, seccional Rio Grande do Norte, o advogado Aldo Medeiros. Obrigado, doutor Aldo. Muito obrigado.